Só que a palavra mostra que Deus não é somente justo. Ele é justo porque ele é amoroso, porque é misericordioso, porque é compassivo. Os atributos de Deus não agem separadamente, eles agem dentro de uma unicidade. Há uma harmonia nos atributos de Deus, porque Deus é perfeito, ele não pode se dividir. Ele não age um pouco com amor aqui, e aí se desprende do amor e age com justiça, não. Ele cria o ser humano num ato de amor, o ser humano pecou, ele age com justiça, tá ali. Porque ele é justo, é porque ele é amor, ele é justo. Não há amor sem justiça. E por causa desse ato do ser humano que corrompeu e separou-o de Deus, Deus então amou o mundo de tal maneira, e aí nós não vamos entrar nessa questão de por que Deus colocou a árvore sabendo que eles iriam pecar. Deus colocou a árvore, meus irmãos. E a palavra mostra clara, e a palavra diz em Isaías 48, que Deus, ele fala claramente desde o princípio, e Deus colocou a árvore lá, e o texto é claro dizendo que Deus disse para não comer, para não se alimentar do fruto. Porque no dia em que comessem do fruto iriam morrer. Então Deus cria o ser humano com faculdade mental, com livre-arbítrio. Esse livre-arbítrio não tira a soberania de Deus. Porque Deus é soberano, ele resolveu fazer dessa forma. Não anula a soberania de Deus. A vontade de Deus prevalece acima de... A vontade do ser humano prevalece acima da de Deus. Por que falam isso? Se o ser humano vai ser julgado. Deus está... Ele, de eternidade a eternidade, ele está no seu trono de glória. Só que Deus resolveu não criar robôs. Deus resolveu não fazer um jogo de cartas marcadas, como alguns pressupõem. Ele cria e dá essa liberdade. Isso é amor. O ser humano pecou. A justiça de Deus seria a condenação. Ele é amor, mas ele é amor porque ele é justo. Então, o ser humano pecou, o juízo de condenação veio sobre todos, mas a palavra diz que Deus amou o mundo de tal maneira. E por um ato de justiça de Cristo na cruz, Deus que se torna um ser humano e morre essa morte do ser humano, no Getsêmani ele é separado, na cruz ele é sacrificado, a oferta por causa desse pecado, Isaías 53, 10, 11, Cristo é oferta pelo pecado. Então ele restaura essa comunhão. E aí nós vamos entrar nessa questão, Deus salvou os que ele quis, ou Deus predestinou uns para o céu e outros para o inferno, haja vista que todos têm o mesmo pecado? Não é, Deus não se revelou dessa forma nas Escrituras. Porque se nós não nos contentarmos com os textos que Deus quer que o ímpio se converta, e se ele não se converter, a culpa não é daquele que anunciou a mensagem. Então, se tem algo por trás desses textos, a palavra diz que o Senhor ele fala abertamente e claramente desde o princípio. Jesus fala, eu tenho falado abertamente, eu não falei nada em oculto. Por que vocês estão confundindo a mensagem? Então Deus resolveu salvar uns em detrimento de outros, que ambos têm o mesmo pecado? Aí nós entramos nessa questão da justiça de Deus. Por Deus ser justo, necessariamente ele não age de forma arbitrária. Porque a palavra não diz isso. Provérbios 11, 1. Deus odeia a balança enganosa. Isso é um princípio inviolável. Ah, mas isso não tem nada a ver com o texto. Conversa fiada. Isso é falácia de calvinismo. Princípio inviolável. Deus odeia a balança enganosa, mas o peso justo é o seu prazer. Deus fala para o Congresso Nacional, por exemplo. Os juízes lá do Congresso Nacional, do STF, olha, não façam, não agem de forma de balança enganosa. Tem que ser 2 pesos e uma medida. Nós sabemos que o ser humano age 2 pesos, 2 medidas. Aí Deus fala para não fazer isso e depois o próprio Deus vai fazer? Não!
Se ele disse que não é para fazer, ele não faz. A Bíblia manda sermos imitadores de Deus. Paulo diz, já que vocês não conseguem, sejam meus imitadores, porque eu sou imitador de Cristo. Então, se eu tenho que imitar a Deus e não fazer balança enganosa, como é que o próprio Deus faz? Então, se todos os seres humanos pecaram na corrupção e na depravação total, foram destituídos da glória de Deus, então a palavra diz que, Romanos 11:32, ele encerrou a todos debaixo da desobediência para com todos usar de misericórdia. Nisto é a graça preveniente que nós pregamos, que é uma graça que chega e bate a porta. É uma graça que capacita. Só que a palavra vai mostrar que, mesmo desta forma, não só para os que rejeitam a mensagem do Evangelho, porque tem inúmeros textos que mostram isso e estão de forma clara para nós, não só esses, como também os apóstatas, que foram aqueles que um dia receberam a mensagem do Evangelho, estavam vivendo a fé, e eu tenho inúmeros textos para falar aqui, posso falar, não tem problema, Gálatas 1, 6-9, Gálatas 3, 1-3, Gálatas 5, 7 e 8, Hebreus 10, 26, Hebreus 6, 4, 8, Hebreus 10, 38, 39, 2 Timóteo 4, 1, 4, não tem problema de falar esses textos. Os que rejeitam, Romanos 1, 18-28, o jovem rico, Marcos 10, 21, 22, Lucas 18, 18, 23, não tem problema em falar isso. Os que rejeitam, Mateus 22, 1, 14, que no versículo 14 está, muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. Agora, o próprio texto acima está dizendo quem são os que não serão, os que não entrarão no reino do céu, são aqueles que recusaram a mensagem. Qual o problema de entender isso, que eu ainda não entendi? Isaías 65, 12 fala exatamente isso de Mateus 22, 14. Muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. Quando nós vamos para Isaías 65, 12, princípio inviolável. Mas porque eu chamei e não respondestes, destinar-vos-ei a espada e todos vos encurvareis à matança. Ser destinado à espada, nós fazemos assim uma alegoria da espada do Espírito. Ou seja, a palavra vai ser posta como parâmetro para juízo. Jesus fala isso em João 12, 48. Eu não vim julgar ninguém, mas as palavras que eu tenho dito, estas é que vão julgar no último dia. Qual a dificuldade de entender isso? Ah, Deus não é soberano. Todos vos encurvareis a matança, destinareis a espada e todos vos encurvareis a matança. Como Deus não é soberano? Se ele vai julgar. Romanos 2, 16. Atos 10, 17. Atos 17, 30, 31. Apocalipse 20, 11, 15. João 12, 48. Mateus 3, 7 e 8. Amós 5, 19 e 20. O que o calvinista quer? Então, meus irmãos, a mensagem, a palavra diz que os ímpios serão lançados no inferno, ou seja, Salmo 9, 17, né? No Salmo 10, 4 diz que caracteriza o ímpio, é aquele que não quer saber de Deus, como está em Romanos capítulo 1, verso 18 a 28. Os ímpios serão lançados no inferno e todas as nações que se esquecem de Deus, apostasia. De Jeremias 2, 1, 4, Jeremias 2, 19, Jeremias 17, 13. Então não dá para debater, gente. É negar os textos bíblicos. Então, nós temos que entender uma coisa. O amor de Deus não é o universalismo. O universalismo é uma falsa doutrina, um espantalho criado pelos calvinistas para acusar os arminianos. Eu não sou arminiano, eu só concordo com Armínio na questão de soteriologia. Não sou arminiano, eu não gosto de que me rotulem ou de ser taxado por algum nome. Eu sou cristão, eu creio nas escrituras. Eu concordo com um teólogo que concorda com as escrituras, ponto. Não sou arminiano, como alguns aí são calvinistas e parece que se gabam disso, né? É um homem, seguem um homem. Aí falam que não seguem institutas, não apresentam institutas, mas a instituta está no coração. Porque são inúmeras obras literárias calvinistas, eu não sei para quê. Acho que é para ir arrumando naquilo que eles próprios vão desconcertando nas escrituras, em suas próprias mentes e nas mentes dos ouvintes. Então Paulo fala isso, cuidado, porque você pode salvar tanto a você quanto aos que estão te ouvindo.
Ah, ninguém pode ser desviado da verdade se realmente aquela pessoa foi salva. A palavra diz isso. 2 Pedro capítulo 2, verso 18, fala que muitos estavam prestes a fugir do erro, mas foram enganados por falsos profetas. Então a pregação é muito importante, tem que tomar cuidado. A responsabilidade dos que ensinam. 1 Coríntios capítulo 4, verso 1 a 5. Paulo fala para não lançar outro fundamento. 1 Coríntios capítulo 3, verso 10 e 11. Então, Deus não faz acepção de pessoas. Ele chama a salvação. A salvação é algo unilateral, é graça, caris, favor imerecido. Sem Cristo não haveria salvação. E o chamado e a iniciativa é divina. Tanto a obra expiatória quanto o chamado são todos iniciativas divinas. A obra da salvação está consumada e o chamado é divino. Nada vem do homem. Não existe pelágio e semi-pelagianismo no arminianismo. Tudo vem de Deus. Jonas 2,9. A salvação pertence ao Senhor. Mas Deus resolveu salvar ou dar a possibilidade a todos. Então, quando a gente vê em Atos, mas nem todos serão salvos, fique bem claro aqui. Falei do juízo em inúmeras passagens. Nem todos serão salvos. A palavra diz em Atos 10, 34 e 35 que Deus não faz acepção de pessoas, de nações. E aí eu concordo, ali está falando de nações. Não há acepção, tanto para judeu quanto para grego, ou seja, o povo eleito de Deus e as nações gentílicas, que muitas dessas nações se tornam igreja. E a igreja foi predestinada à salvação, mas a eleição é para que nós sejamos santos e irrepreensíveis, se permanecermos nas Escrituras. Efésios capítulo 1, verso 4 e 5, e Paulo faz uma ressalva com as mesmas palavras, no mesmo período em que esteve preso, em Colossenses capítulo 1, verso 23. Quando se inicia uma oração, isso é condicional. Uma oração numa fala é condicional. Está ressaltando que isso é uma condição sobre aquilo que já foi dito. Para sermos santos e irrepreensíveis, se permanecerem, se não se afastarem da esperança do Evangelho. Então, para todas as nações e pessoas que se tornaram igreja. Agora, Romanos capítulo 2, verso 11, nós encontramos assim, Deus, porque para com Deus não há acepção de pessoas, referente ao chamado para a salvação. A bondade de Deus é que nos conduz ao arrependimento. A bondade, o amor de Deus, Cristo na cruz. Lucas 2,14. Então esse chamado foi para todos. E aí Paulo vem discorrendo aqui, dos versículos 4 a 11 de Romanos 2, o que vai causar em cada um a proposta, o convite à soberana vocação, ou seja, o convite ao lugar celestial. Uns vão responder com ira, com dureza de coração, com obras malignas, que vai representar aquilo que realmente eles estão, como eles estão respondendo a Deus. E Paulo então diz que eles vão entesourar ira para o dia da ira, porque quando chega em Romanos 9, Paulo está fazendo uma conclusão de quem são esses vasos de ira. É muita falácia, mas Paulo está mostrando quem são esses vasos de ira. E glória, olha o que diz. E vida eterna aos que, perseverando em fazer o bem, buscam glória, honra e incorrupção. Ou seja, esses são aqueles que responderam positivamente ao chamado de Deus. E 2 Timóteo capítulo 2, verso 21, mostra que os que recebem a mensagem, a si mesmos se purificam. Então são vasos de honra. É a mesma coisa que João diz em 1 João 3,3. Aqueles que recebem a mensagem de 1 João 2,25, essa é a promessa que ele nos fez, a vida eterna, essas pessoas então se purificam. Isso foi dado a todos, mas nem todos recebem um dom gratuito de Deus, portanto, fica anulado na vida deles a completude do Evangelho, as ferramentas para que possam então andar em santidade. Efésios capítulo 6, verso 10 a 18, e 2 Pedro capítulo 1, verso 3 a 4, que vai demonstrar quem é salvo e que houve a purificação dos pecados, dos versículos 5 a 8 de 2 Pedro, no capítulo 1, culminando ali no versículo 9 e 10. Então, isso é justiça de Deus,
por causa do amor. Mas o universalismo que o calvinismo acusa, o arminianismo, é um espantalho, porque não pode refutar essas colocações que eu acabei de fazer aqui. Amém? Então, se você se voltar para a mensagem do Evangelho, você vai ser salvo. Se você não se voltar para a mensagem do Evangelho, não foi porque Deus te predestinou a não se voltar para a mensagem do Evangelho. E então você permanece em direção à ira de Deus. De João 3,18. Quem nele crê será salvo. Quem não crê permanece, já está condenado. Porque a natureza humana é adâmica. Então, permanece morto em delitos e pecados. Ah, mas nem todos, mas só vem a vida se Deus der. É claro, mas Jesus exclama em João 5,40, vós não quereis vir a mim para ter vida. Portanto, o chamado é para todos, desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos. Então, esse levanta-te dentre os mortos foi feito na cruz, levanta, a mensagem do Evangelho. Levanta-te dentre os mortos e Cristo então te dará vida e te iluminará. Aí você vai ser vivificado. Agora, os que não recebem a mensagem permanecem mortos em delitos e pecados. Deus não faz isso de forma arbitrária. Ele trouxe, ele fez a obra, é maravilhosa a obra de expiação na cruz. O próprio Deus encarnando, né? No princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus, de João 1:1 e João 1:14, de Filipenses 2:5 e 8. Então ele assume essa maldição, é o Corban, né, o sacrifício. O Karov, que a aproximação, ou seja, através do sacrifício de Cristo nós somos aproximados a Deus, e a remissão, né, que é o catará. Mas isso é para os que creem. Os que não creem permanecem condenados. Os que não creem não foi porque Deus não quis que eles crescem, porque os textos bíblicos, na Bíblia toda, vai mostrando Deus chamando a conversão, e aqueles que não se convertem, então eles amontoam ira para o dia da ira. Amém? Espero que tenha ficado um pouco melhor explicado. Deus abençoe.